Bom, pessoal, vamos começar. Com muita alegria que eu apresento a professora Patrícia Endo, que aceitou o convite de vir dar o nosso seminário da pós. Obrigada, Patrícia. Patrícia é formada em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Pará, fez mestrado e doutorado em Computação no SIM, na UFPE, e é professora da Universidade de Pernambuco agora há 16 anos já. Ela é muito jovem, mas ela é a coordenadora até dia 31 da pós-graduação em computação e está aqui em Maceió para o encontro da Sociedade Brasileira de Computação e veio dar a palestra para a gente. E Patrícia é super premiada, ganhou o prêmio Mulheres e Ciência do CNPq do ano passado, 2024, e o prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência de 2022, foi assim que a gente se conheceu, e desde então tem ficado cada vez mais ativa em divulgação científica, né, promoção de mulheres na ciência também, e tem uma pesquisa super aplicada de inteligência artificial em questões de saúde, então eu espero que seja proveitoso para pessoas de diversas áreas. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Fernanda. Eu queria dizer, na verdade, que é uma alegria estar aqui com vocês, mas antes de eu começar, eu queria só... Quem é graduação? Temos dois, mestrado e doutorado. Todos vocês são de física, né? Aí eu vou começar pedindo um pouquinho de desculpa para vocês, porque eu vou apresentar projetos que não necessariamente são na área de vocês, mas sempre eu falo assim, quando eu vou apresentar os projetos do grupo, que eu acho que é sempre importante a gente abrir nossa cabeça, nossa mente para coisas novas. Às vezes pode parecer assim, a professora vai passar aí meia hora falando um monte de coisa de computação e de saúde que não tem nada a ver com a gente de física, mas às vezes eu vou apresentar um problema aqui para vocês ou uma solução que vocês vão dizer, caramba, eu acho que eu tenho um problema parecido lá na minha área de pesquisa, né? Eu tenho um problema parecido lá no meu doutorado, no meu mestrado, e que aí a gente pode tentar alinhar de algum jeito, né? Então, a professora Fernanda já me apresentou, né, mas eu sou também pesquisadora líder do DotLab Brasil, que é um grupo de pesquisa em transformação digital. E aí dentro do DotLab é novinho, ele nasceu em 2020, quando eu voltei do meu pós-doutorado. Só para fazer um mini contexto para vocês, eu só vou ajeitar aqui o horário, né, para a gente não passar muito. Eu trabalhei minha vida inteira não, né? Mas basicamente minha graduação, mestrado e doutorado foi na área de computação em nuvem, redes de computadores, assim, 15 anos trabalhando com isso. E aí quando eu fui fazer meu pós-doutorado na Irlanda, 2018, 2019, eu dei uma virada de chave. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu disse, não, agora, porque eu ainda pesquisava com a minha orientadora, né? Estava no mesmo grupo que ela. E aí eu pensei assim, não, acho que agora é a hora de eu formar o meu grupo de pesquisa e trabalhar com os projetos que me fazem os olhos brilhar, né? Então eu saí da área de computação em nuvem e vim trabalhar com aplicação de inteligência artificial. Na verdade, nem precisa ser inteligência artificial. Aplicação de computação nos problemas da área de saúde. E aí o que eu acho mais interessante do nosso grupo de pesquisa é porque a gente tem um foco específico em doenças negligenciadas. Alguém aqui já ouviu falar de doenças negligenciadas? Alguém sabe exemplos de doenças negligenciadas? Qualquer uma. Leishmaniose é uma. Outra que eu tenho certeza que quase todo mundo aqui já pegou. Hã? Dengue. Quem já pegou dengue? Dengue é negligenciada. E se a gente for ver, a gente conhece muitas pessoas, né, que pegaram dengue. E por que essas doenças? A gente tem dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, hanseníase, malária, tuberculose, que são doenças que a gente conhece muito, né? A gente já ouviu falar muito. E aí por que será que são doenças negligenciadas? O que vocês acham? É tão comum, né? Elas são associadas à falta de saneamento, elas acontecem basicamente em países pobres, países subtropicais e tropicais. Então, assim, Brasil, olhando aqui na linha, ó, o Brasil é um dos maiores países tropicais, né, que a gente tem Brasil, Índia, aquela parte ali todinha. Então, a grande maioria das doenças tropicais negligenciadas acontece em país pobre. Mas por que elas continuam sendo negligenciadas? Não existe nenhum interesse
de indústria farmacêutica, de governo até mesmo. O Brasil é uma exceção, né? A gente tem aí vários editais, mas não existe nenhum interesse econômico, porque são soluções que vão beneficiar pobres. É triste falar e é meio duro falar isso, mas a realidade é essa. Então, se for, a gente hoje, eu vou falar para vocês de algumas dessas doenças, eu vou apresentar 2 projetos para vocês, mas a gente tem uma realidade assim, gente, como é que ainda não desenvolveram uma vacina para a dengue? Já, né? Porque saiu agora, final do ano passado, esse ano, mas demoraram muitos e muitos anos. E quantas pessoas a gente não conhece que tiveram dengue hemorrágica, que quase morreram, né? Chikungunya, quem não conhece, quem já teve chikungunya, que tem dor até hoje. Chikungunya é uma arbovirose que deixa as pessoas debilitadas. Você, às vezes, se aposenta, às vezes você não consegue voltar para o seu trabalho e não tem vacina, né? Então, exatamente porque não existe interesse do mercado de fazer uma vacina para chikungunya. Quem é que vai comprar essa vacina? Não tem mercado, então vamos trabalhar com outras coisas, né? Então, por exemplo, AIDS, HIV, tem uma indústria aí pesada, né? Trabalhando em drogas, né? Em tratamento e tudo mais. Esse é só um contexto para vocês. A gente trabalha basicamente com doenças tropicais negligenciadas e com saúde materna e neonatal. Quem aqui já estudou inteligência artificial? Que bom, que bom. Então, mas só aqui para falar para vocês, a professora Fernanda falou que eu sou computação, né? 100% computação. E todos os meus projetos hoje dentro do DotLab, eles são na área de saúde. E aí uma das coisas que eu acho super importante frisar para vocês é que todos os meus projetos, todos eles são feitos em colaboração com quem entende de saúde. Não adianta eu achar que computação é meio que vai resolver todos os problemas do mundo se eu não tenho comigo pessoas que entendem qual é o problema real. O que acontece no hospital, o que acontece com os pacientes, né? Então, eu queria só ressaltar que eu tenho parceria com a Faculdade de Enfermagem da UPE, Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o CISAM, que é o Hospital Universitário da UPE, ITPS, que é o Instituto Todos pela Saúde. Então, assim, é muito importante, né? Especialmente vocês também, quem trabalha com física aplicada na área de saúde, a gente tem que ter uma pessoa a pessoa que vai usar a solução de vocês tem que ser alguém que conheça o problema, né? Então, todos os projetos que a gente tem hoje lá no DotLab, eles são feitos em parceria com quem entende. E aí, vou dar uma pincelada, assim, como eu vi que poucas pessoas já estudaram inteligência artificial, vou dar só uma pinceladinha em inteligência artificial. Alguém aqui quer me dizer o que é, como é que funciona, assim, bem basicamente, como é que funciona uma inteligência artificial? Um funcionamento assim, básico. Como é que a gente treina um modelo? Como é que o modelo aprende? Tem que o quê? Veja, vamos lá. Eu vou trazer aqui uma analogia para a gente entender um pouquinho melhor. Quando vocês querem aprender um assunto novo, vai começar o semestre, vocês vão aprender, eu não sei nada de física. Física dos materiais. E aí vocês não sabem nada de física dos materiais. Nada. Como é que vocês aprendem um conteúdo novo? Lendo. Mas tem outras formas de aprender também. Ver videoaula no YouTube. O que mais? Quando chega para fazer um seminário aqui, né? Você vai explicar sobre aquele assunto, você também aprende. O que mais? Vocês concordam que existem várias formas da gente aprender, né? Então, a gente pode usar um livro, a gente pode usar um vídeo. Então, para uma inteligência artificial, para um modelo também é um pouco parecido. Quando ele precisa aprender uma coisa nova, ele pode usar fotos, pode usar textos, áudio. Eu quero. Só que será que é USB? É USB. Não pega. Não pega. Sim, né, gente? Quando a gente quer ensinar um modelo, é mais ou menos como a gente aprende. A gente pode dar para ele um monte de imagem, textos, livros, áudio, vídeo, um bocado de coisa, né? E aí, quando a gente tem, para cada tipo de input, para cada tipo de livro, de vídeo, a gente ou vai ler
ou vai escrever, vai ouvir, né? Depende. E aí, sabe quando você está estudando ali de madrugada na prova? Aí tem uma hora que dá um clique assim, pá, né? Aí você diz, caramba, entendi o que a professora Fernanda quis dizer. Significa que a gente conseguiu compreender a essência daquela informação. A gente conseguiu entender um padrão, né? A gente achou um padrão, a gente compreendeu a essência daquela informação. Então, depois que a gente lê, né? Depois que o modelo lê, que ele ouve, que ele vê o vídeo, que ele ouve o áudio, ele vai encontrar um padrão. E aí, quando ele encontra esse padrão, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar repetir para ver se aquele padrão que ele encontrou é de fato ali certo. E aí é mais ou menos o que a gente faz, né? Muito parecido. A gente faz a prova, tirou 10, pô, consegui aprender bem. Tirou 2, vai ter que ler de novo, né? Vai ter que tentar aprender de outro jeito, né? Tipo, tentei aqui só pela videoaula do YouTube e não deu muito certo. Vou ter que pegar um livro. Então, os modelos são muito parecidos. Quanto mais informação a gente dá para o modelo, mais exemplos a gente está ensinando para ele e mais facilmente ele vai encontrar um padrão ali, vai conseguir extrair conhecimento daquela informação que a gente está dando para ele. Certo até aí? É assim, claro, né? Estou falando de uma forma muito geral, só para a gente entender como é que funciona um pouco dos projetos que eu vou falar para vocês. E aí, isso que eu falei para vocês, a gente chama em computação de aprendizado de máquina, machine learning. Existem outras formas, né, de inteligência artificial, acho que todo mundo hoje já ouviu falar de ChatGPT, que é LLM, né? Todo mundo usa aí para fazer os artigos, TCC... né? É de outro jeito, né? Então, assim, cada área da IA a gente tem lá formas de aprendizado diferentes. Isso aqui é um pouquinho, bem geral, como funciona a machine learning, certo? Só para vocês entenderem. Hoje, basicamente, a gente trabalha com machine learning lá no .lab. E aí, eu vou trazer para vocês um pouco de como a gente usa a machine learning, né? Então, quando a gente fala de saúde, sistema único de saúde, a gente tem aqui um ciclo que basicamente o ideal seria ninguém ficar doente, né? Então, a gente tenta sempre prevenir que alguma doença aconteça. Mas quando alguma doença acontece, quando a gente fica doente, a gente precisa diagnosticar essa doença para a gente poder tratar essa doença e aí a gente acompanha esse paciente até ele se curar, né? Esse daí, basicamente, é o ciclo, né, de um sistema de saúde. E aí, onde é que a gente pode usar a inteligência artificial dentro desse ciclo de saúde, né, do sistema de saúde? No meu ponto de vista, a gente consegue usar a IA em todo esse processo, né? E aí, eu vou só falar de alguns dos projetos. A gente vê se dá tempo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando já durante a palestra para a gente ir conversando, certo? O primeiro projeto que eu quero falar para vocês, ele é sobre diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, quanto antes a gente conseguir fazer um diagnóstico, melhor vai ser o tratamento daquele nosso paciente, né? E aí, aqui eu tenho basicamente, eu tenho alguns projetos, mas o projeto mais interessante que eu quis trazer para vocês é a Valéria. Quem foi que pegou dengue já aqui? E quem pegou chikungunya? Coitada. Quem pegou zika? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês fizeram exame de sangue? Eu acho que fiz, né? Quem disse para vocês que vocês estavam com dengue? Foi o médico ou foi o exame de sangue? Foi o médico. Aí, às vezes, eu tenho certeza que muitos de vocês nem fizeram exame de sangue. E aí, como é que foi que o médico disse, tu tá com dengue? Vocês sabem como é que ele chegou na conclusão que é dengue? Sim, pronto. A gente chama isso de diagnóstico clínico. Você chegou lá, eita, tô com febre, dor de cabeça, aí o médico disse, é dengue. Porque o que acontece, especialmente quem foi para o SUS? O SUS é maravilhoso. Não tô com o meu crachá, eu ia dizer, defendo o SUS aqui, tô com... Mas assim, o Brasil é muito grande, né? Então assim, é impossível a gente ter exame de sangue para todo mundo que vai pegar alguma arbovirose no Brasil, certo até aí? Aí o que acontece hoje no Brasil? Mais de 50% dos casos de arbovirose, eles são diagnosticados por diagnóstico clínico.
O que isso significa? Qual é o impacto disso? Quem falou? Erro, né? Então, assim, menos de 50% a gente tem lá o exame de sangue que me dá 100% de certeza que era dengue, zika ou chikungunya. Como vocês sabem, dengue, zika e chikungunya são muito parecidos, né? Todo mundo tem febre, todo mundo tem manchinha na pele. E aí os 60% que foi diagnóstico clínico. O rapaz ali já falou, né? A chance da gente ter um diagnóstico errado é muito grande, vocês concordam? Um cara que estava com zika, ele pode ter sido diagnosticado com dengue porque naquela semana aquele médico atendeu muitos casos de dengue. Então ele meio que vai inferir que aquele paciente também é dengue. Mas qual é a consequência da gente ter muitos casos diagnosticados erradamente? Ah, rapaz, tá vendo? A gente pode ir fazer uma palestra já interativa, assim, todos vocês me ajudam. É exatamente isso. Se a gente não tem os números corretos, como é que a gente vai criar políticas públicas ou aplicar as políticas públicas de forma correta? Como é que a gente vai fazer plano de ação? Como é que a gente vai fazer ação de busca ativa? Enfim, como é que eu vou conseguir manejar essas doenças, se a gente não tem o número correto, né? Então, a Val, ela é um modelo de inteligência artificial, uma plataforma de inteligência artificial que vai ajudar um médico a fazer... Veja, não tem como a gente dizer assim, então vou mudar exame de sangue para todo mundo, porque é muito custoso, né? O que a gente vai fazer? Aquele médico que pensem assim, Fernanda falou, eu morava lá em Belém, né? Então, Belém e Manaus, assim, né, são cidades que têm, o estado, na verdade, né? Amazonas e Pará, a gente tem cidades, assim, muito longe, tem cidades que a gente tem que ir de barquinho, não tem internet. Então, assim, imagina no posto de saúde, nessas regiões. O médico ele vai ter que dar um diagnóstico clínico, de todo jeito. Então, qual foi a nossa ideia? A gente criou a Val para os íntimos, que é um modelo de inteligência artificial que vai ajudar esse profissional, que está lá numa área de mais difícil acesso, a fazer um diagnóstico clínico mais acertado. Então, o objetivo da Val é que a gente possa auxiliar profissionais de saúde a fazerem um diagnóstico um pouquinho mais preciso, porque ele já vai ter que fazer um diagnóstico clínico, né? Então, aqui a gente tem um protótipo da Val funcionando, e aí a ideia da Val ela é um dos modelos mais simples que a gente tem. A gente só vai inserir quantidade de dias, sinais e sintomas e algumas comorbidades, e aí o modelo vai dizer para a gente a predição com a probabilidade de ser dengue, zika ou chikungunya. Esse exemplo aqui eu acho que é chikungunya, né? Então, 72%... Isso é só o médico ou qualquer pessoa poderia acessar? Essa pergunta é ótima. O que é que vocês acham? Porque eu vi os termos ali que eu mesmo não saberia o que significa. E vou te falar que esses termos aí não são termos técnicos. Eu não saberia o que significa. Então eu não saberia marcar se eu tenho aqueles sintomas, né? O que é que vocês acham? Só um médico. Quase todas as aplicações que eu vou mostrar, que eu não vou mostrar muitas, né? Mas basicamente as aplicações que a gente vai mostrar para vocês, a ideia é que seja usada pelos profissionais de saúde. Porque é extremamente desrecomendável que a gente faça autodiagnóstico. Então, assim, vá no SUS direitinho para a dengue ser catalogada, né, notificada lá no Sinan e tudo mais. Outra dúvida. Então. Quanto isso melhora o diagnóstico do médico, já que ele tem conhecimento científico, técnico, para fazer essa identificação da doença? A gente fez é porque não existem muitos estudos nisso, porque acho que vocês vão entender que... Quanto isso melhora a assertividade, né, do diagnóstico? A gente pode ficar nesse aqui, que eu não me importo de não falar os outros não, porque veja só, a gente tem uma questão muito complicada. A gente foi tentar procurar estudos que fizeram uma comparação de erro médico em diagnóstico. Mas é muito difícil. Então, a gente tem uma estimativa aí de que os médicos erram cerca de 54% dos diagnósticos clínicos de arbovirose, porque é muito difícil, né? Especialmente dengue e chikungunya. Então, assim, é um erro gritante. Aí, deixa eu dizer para vocês qual é esse problema. É que eu não trouxe aqui, mas os resultados da Val, a gente tem uma sensibilidade. Vocês conhecem a métrica de sensibilidade? O que é a sensibilidade? É uma métrica que vai me... Alguém lembra? É uma métrica que me diz quanto eu acerto, quantos assim, por exemplo, eu disse que era dengue e era realmente dengue.
Então, é o quanto que aquele modelo está acertando a nossa classe-alvo, né? A Val, ela tem uma sensibilidade de 75%. Aí eu vou antecipar aqui uma pergunta que eu tinha lá na frente. Vocês acham 75% ruim, bom, médio, tanto faz? Professora, é melhor a senhora pesquisar mais? Podem ser sinceros. Melhor do que o 46% de quer. O modelo de conselho que você criado na FAO, foi vocês que desenvolveram ou vocês já usam os modelos já criados para treinar? Foi a gente desenvolveu do zero, a gente pegou todos os dados. O Sinan é a base do DataSUS, que tem dados abertos sobre todas as doenças de notificação compulsória. Então, hoje no Brasil, muito felizmente, a gente tem uma lei, né, que obriga, por exemplo, todas as doenças tropicais negligenciadas, elas são obrigatórias a serem notificadas no Sinan. Então, no Sinan, a gente tem lá dados de todas as arboviroses do Brasil, com exceção da Zika, porque a Zika é relativamente nova no Brasil, né? Em 2015, a gente teve aquele surto de Zika. E aí, a gente pegou os dados do Sinan, fez o processamento e treinou esses modelos. Isso aqui é uma tese de doutorado de um aluno meu. Ele treinou os modelos durante 3 anos, vários modelos, várias configurações, vários conjuntos de dados. O melhor que a gente chegou em 3 anos foi 75%. Sim, dados só Renata tem ou exame de sangue? Excelente pergunta. Na base, a gente tinha os dois. Na base, a gente tinha... a base é por paciente. Aí lá a gente tinha paciente que era diagnosticado com exame laboratorial e paciente que era diagnosticado com análise clínica. Então, a gente teve que cortar essa base que é gigantesca, né? Tem milhões e milhões de casos no Brasil por ano. A gente cortou para usar dados de laboratoriais, né? Para a gente ter uma certeza daquele diagnóstico. Mas consegue ter os dois, assim, pede para o médico dar o clínico antes de fazer o exame? Eu fiquei, sabe que eu estava pensando nisso ontem, mas eu acho muito difícil o médico topar. Por isso. Eu falei, se a gente enganasse ele, dizendo que era só um quiz, né? Eu tenho uma pergunta. Sim. Vocês usaram para treinar essa inteligência artificial o cruzamento de dados com exame de sangue Foi. e diagnóstico clínico? Não, a gente usou só os sinais e sintomas dos pacientes que tiveram diagnóstico através de exame de sangue. Sim. Porque eu tinha entendido errado, porque daí você levaria um erro para a inteligência artificial. Concordo. E eu vou me de dados. Aí veja, já que eu estou com um dado que é confiável, que é exame de sangue, por que será que esse modelo ainda está em 75%? Os resultados do exame de sangue representam qual porcentagem do número de resultados? Bem pouquinho, 40 e pouco, 40%. Mas é um volume alto ainda, são milhares. As características são bem próximas, né? Isso que... Então, não é fator humano, é característica da doença. E aí acho que tem 2 coisinhas aí. As doenças, elas realmente são muito próximas. Quando a gente olha para a chikungunya, a gente tem alguns sintomas. A nossa sensibilidade específica para a chikungunya ela é maior, ela chega em 82%, 85%. Mas, no geral, as arboviroses elas têm características muito parecidas. Muito parecidas. E aí tem uma questão lá também, que todas as doenças febris estão nessa base. E aí a gente fez testes tirando e colocando. Gente, a gente fez tantas combinações de teste. Mas, assim, de fato, o mais complicado aqui é similaridade da doença e a questão humana, no sentido da gente fazer autoavaliação dos nossos sintomas. Às vezes a gente... Autorreportada, esse é o nome, muito obrigada. A gente não sabe fazer autorreporte do que a gente está sentindo. Aí tá com dor de cabeça, aí a pessoa, nem tô, porque já tá 5 dias. Aí nem lembra mais de dar, entende? Então, assim, é difícil. É difícil. Então, esse daí, a Val, é um modelo. A gente ainda tá em... A Val em si, ela
finalizou com o doutorado, mas a gente está numa segunda fase agora da Val, onde a gente está trabalhando especificamente com chikungunya. A gente fez uma parceria com a UFPE, e aí eles têm lá o projeto chamado Replique, é o maior projeto de análise de chikungunya do país. Aí que eu falei para vocês no início, né? A gente está trabalhando aí com predição de casos de cronicidade de chikungunya, né? Para a gente poder fazer predição e achar perfis de pacientes que têm maior probabilidade de cronificar, para que a gente possa fazer um tratamento antecipado, por exemplo, de fisioterapia. E aí evitar que esse paciente venha a ficar debilitado, que ele entre no INSS, que ele se aposente, né? Então, a Val acho que não vai dar para falar muita coisa não, viu? A gente tem outro projeto aqui que é mais focado no pode falar. Eu estou muito curiosa para saber como vocês chegaram nessa porcentagem, esse 100%. Tipo assim, como foi? Se foi, tipo assim, com um grupo de pessoas, se foi externo, se foi dentro do laboratório mesmo, analisando? Dos modelos? Isso. Não, é treinamento com os dados. Então, a gente pegou a nossa base de dados, processou a base de dados. Eu vou falar de uma forma bem genérica para vocês, né? E aí eu vou dar um exemplo. A gente tem lá 10 mil casos de pacientes com dengue, zika, chikungunya e pacientes saudáveis, né? A gente sempre tem que ter todas as classes. E aí, desses 10 mil, a gente separa 8 mil para a gente entregar para o modelo aquilo que a gente viu lá no início. A gente entrega para o modelo 8 mil exemplos, registros de pacientes, para ele tentar encontrar um padrão. Aí ele faz várias análises, né? Que aí é exatamente o modelo de árvore, Decision Tree, Adabush. A gente fez com, acho que uns 13 modelos de inteligência artificial. A gente treina esses modelos, eu separei aqui 2 mil registros, que esse modelo nunca viu na vida. Aí depois que esse modelo está treinado, o que a gente faz? A gente entrega esses 2 mil para ele e manda ele classificar. E aí quando ele classifica esses 2 mil, a gente tem a resposta, aí a gente vê quantos ele errou e quantos ele acertou. E aí a partir dessa amostragem de 2 mil, a gente consegue montar uma matriz de confusão, onde a gente tem lá falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. E a gente chega em sensibilidade, acurácia, precisão. Não é com pessoas, tipo, não foi com médico. É a mesma base de dados que a gente treina, a gente também testa. Vocês repetem esse teste para ver se eu escolher outros dados, se eu incluir esses 2 mil e separar um outro? Não, as repetições a gente faz no treino, porque aí a gente mistura a quantidade de vezes pedaços que ele vê, mas esse teste de 2 mil a gente só precisa fazer uma vez. Porque o modelo já está treinado. Então, toda vez que eu entregar esses 2 mil, ele vai me dar o mesmo resultado. Teste. Acho que é uma coisa que porque às vezes assim, eu escolhi os 10 primeiros. E se eu pegasse aqueles, incluísse agora aqueles que não foram no treinamento, se eu colocasse outra informação? No treino... você tem 10 mil. Então, como que eu escolho? Eu escolho aleatoriamente 8 mil. Tá. Se eu fizesse essa repetição agora, fazendo a escolha aleatória de novo, para ele poder incluir outros dados. Concordo. Veja, a gente faz logo no início, a gente deixa esses 2 mil aqui fora, por quê? Esses 2 mil aqui não pode vazar de jeito nenhum. A gente chama de data leakage. Se o modelo vê esses 2 mil aqui, a gente enviesa o teste desse modelo. Então, primeira coisa, esses 2 mil aqui ficam separados, certo? Não conta. Esses 8 mil aqui, a gente faz um processo chamado K-fold, Cross-validation K-fold. Esses 8 mil a gente divide em 10 folds, e aí a gente vai pegando de 10 em 10 e vai fazendo exatamente isso. Cada um vê um pedacinho, aí no final do treinamento eu tenho uma variabilidade grande de experimento, repetido lá 10 vezes. Mas esses 2 mil aqui, eu não posso dar para o modelo antes não, porque aí a gente está vazando dados. Ele treina só com os outros lá, mas eu concordo com a variabilidade, a gente divide em 10, aí ele sai repetindo, trocando. Em vez de pegar só os primeiros 10, a gente pega depois o segundo, o terceiro, até ver todos do treino. Do teste a gente não pega, não. Qual o tempo assim É uma boa pergunta. E eu poderia processamento também de vocês, se tem um processamento de memória para cada vídeo ou é tipo qualquer PC de cada um? Não, aí pronto, é uma boa pergunta no sentido, treinamento demora horas e alguns demoraram meses.
Mas quando o modelo está treinado, ele é um EXE bem pequenininho e o resultado ele fica na RAM, é rápido. Mas o treinamento, eu vou falar para vocês da Tito, a Tito demorou quase 3 meses. Mas aí assim, a gente tem uma parceria com a AWS, aí a gente tem uma máquina lá, porque não roda, até rodaria no computador, mas aí não ia poder levar o computador para lugar nenhum, né, o teu. Lá no laboratório a gente não tem um servidor ainda. Então a gente tem um edital do CNPq com a AWS, a gente tem máquinas lá na AWS, ficou lá rodando na GPU da AWS, 3 meses. Mas assim, é diferente porque a Tito, eu vou falar para... Não trouxe slide, porque senão a gente não vai falar de tudo, mas a Tito ela tem 1 milhão de dados. É bem diferente, assim, tipo, a arbovirose a gente treinou com 70 mil. Que é muito, mas assim, 1 milhão é... E como se esse arquivo é tudo TXT, DAT, não é imagem? O quê? É tudo tabular. Hoje a gente trabalha basicamente com dados tabulares, porque o Sinan é uma base CSV. E aí a gente usa dados tabulares. A gente é especialista em dados tabulares e machine learning. A gente faz algumas coisas com imagem, outras coisas. Então, série temporal tem um aluno só que faz malária com série temporal, mas eu também não sou especialista em série temporal, assim, não sei, porque aí também é outra IA. É uma IA específica para série temporal, né? Então, esse meu aluno sabe muito mais que eu, ele vai defender semana que vem. E aí a gente trabalha com malária. Mas, no geral, são dados tabulares, classificação, com machine learning. Então, a ideia é pegar os dados dos 8 mil pacientes, treinar a IA para construir 4 classes, né? Dengue, chikungunya, zika e saudável, e a partir de treinar, usar essas 4 classes para classificar os outros 2 mil pacientes. Só para a gente testar esse modelo para saber o quanto que ele é bom ou não. Depois que ele está treinado, a gente pega esse modelo, gera, não é bem assim, né? A gente gera um executável dele e a gente botou ele aqui no back-end do aplicativo. E tem algum projeto para o teste da Valéria em alguma clínica assim, para testar o resultado que eu obtive com resultados reais, por exemplo, de sangue? Pois é, a Valéria a gente deu uma paradinha, porque a gente acabou indo para chikungunya. Aí eu posso falar mais para frente para vocês, quando eu for falar de hanseníase, que eu vou passar e vou falar de hanseníase para vocês, que é um dos maiores desafios da gente. Como é que a gente leva isso para o SUS? Aí eu posso te responder quando eu falar de hanseníase? A gente tem 15 minutos, vamos escolher uma doença para a gente conversar? Hanseníase. Mas eu vou falar bem rápido. A gente tem o Hansen aí, que eu vou falar para vocês. A gente tem a Tito, que trabalha com tuberculose. A Tito também já tem um aplicativo. A ideia da Tito, essa daí também está caminhando junto com a Universidade de Brasília. A gente tem um pós-doc lá trabalhando. A gente vai trabalhar com sistema carcerário e tudo mais. A gente tem a Val de novo aqui na parte, e o Hansen aí na parte de acompanhamento, e a gente tem o Angels e a Sofia na parte de prevenção voltada para saúde materna e neonatal. Faltou aqui a Yara, que é o de malária, mas a gente tem todos esses projetos, né, em andamento. E aí, basicamente, o que eu vou apresentar para vocês, acho que ele perguntou, né? A gente usa dados tabulares do DataSUS, no Sinan, no CIVEP, que são dados abertos. E a nossa ideia sempre é construir um modelo de baixo custo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com doenças negligenciadas. Então, eu não posso supor que lá na UBS, lá do interior do Amazonas, eu vou ter internet. Né? Então, tem que ser uma aplicação leve, que vai rodar ou no celular, que não necessariamente precisa ter internet, vai rodar também no computador, vai rodar no tablet, sem exigir muito recurso de processamento, certo? Então, a gente basicamente tem essa premissa para os nossos projetos. Eu tinha separado 2 projetos para a gente conversar, mas eu quero falar do Hansen aí para vocês. Eu vou só fazer um adendo aqui no Angels e vou falar sobre... Já chego lá. Eu vou falar... Por que eu escolhi falar do Hansen, da hanseníase para vocês? O que é estigma? Preconceito, né? Assim, a gente estigmatiza algumas coisinhas, às vezes, na grande maioria das vezes, por falta de conhecimento.
né? E aí, quando a gente fala de estigma, né, que é esse preconceito, essa coisa negativa, né? Quando a gente fala de estigma na saúde, isso é mais difícil ainda, porque a gente acaba restringindo os pacientes a ter um atendimento de saúde de qualidade e até assim, de ter atendimento à saúde, né? Porque quando a gente é estigmatizado, a gente tem vergonha, a gente não quer falar para as pessoas, aí vocês vão entender porque eu estou falando isso para vocês, né? Então, assim, além de trabalhar com doenças tropicais negligenciadas, a gente trabalha com doenças estigmatizantes, né? Eu tinha trazido 2 para vocês, mas eu vou falar só de uma. Eu já disse que hanseníase é uma, mas vocês conhecem alguma outra doença que é estigmatizante? A AIDS, né? Já foi muito mais, mas né, ainda é outra. Que era que eu ia trazer, né? Então, sífilis, no geral, doenças sexualmente transmissíveis, né? Infecções sexualmente transmissíveis são estigmatizantes, né? E aí eu ia falar um pouco para vocês do Angels, especialmente porque foi a partir do Angels que eu recebi o prêmio para mulheres na ciência, junto com a professora. Veja quem é a pessoa mais bonita que está ali na capa. Caio. A professora é de vocês, não é, gente? É muito fofa, essa foto é linda. Enfim, foi a partir desse projeto do Angels que eu recebi, né, o prêmio para mulheres na ciência, lá em 2022. A gente não vai ter tempo de falar. Eu queria muito falar para vocês, então, disso aqui, ó. Hanseníase. Quem já ouviu falar de hanseníase? Poucas pessoas. O que é hanseníase? Pronto. Quem já ouviu falar de lepra? E vocês sabem o que é essa doença? Às vezes a gente já ouviu falar, né? Alguém conhece? É uma coisa de pele. O que mais? Tá na Bíblia também. O que mais? Qual é a passagem da Bíblia que fala sobre lepra? São os excluídos. Quem tem lepra é sempre excluído. O que mais? Mas por quê? É contagiosa. Que mais? Mas assim, como é que a gente sabe que uma pessoa tem hanseníase? Pronto, esse é o conhecimento geral que a gente tem da doença, né? E aí o que acontece? Como vocês sabem, essa doença está citada na Bíblia, já de forma estigmatizante, né? Enfim, quem já viu alguém com hanseníase aqui? Pouquíssimas pessoas, né? Porque o que acontece? Essa doença, já lá na Bíblia, é extremamente estigmatizante, porque tem-se no senso comum que ela é altamente transmissível e que ela é uma doença de pele que tira pedaços das pessoas. Não é isso que a gente sabe um pouco de hanseníase? E aí, se eu falar para vocês que, na verdade, a hanseníase não é uma doença de pele, ela é uma doença neurodermatológica, e na pele ela só aparece quando ela está no estágio muito avançado. E digo mais, a bactéria da hanseníase é irmã da bactéria da tuberculose. E a tuberculose é muito mais transmissível do que a hanseníase. E digo mais ainda, para você pegar a hanseníase, você precisa estar em contato constante por muito tempo com alguém com hanseníase. Então, por mais que ela seja transmitida através também de gotículas, igual é a tuberculose, basicamente você tem que morar com a pessoa para você, né, pegar a quantidade no nível de bactéria. E ainda digo mais, é uma porcentagem muito pequena da população que acaba, esqueci como a gente chama, que evidencia a doença. Então, assim, tem-se um estigma gigantesco dentro da hanseníase. As pessoas são excluídas da sociedade. Antigamente existia um leprosário. Hoje existe uma lei no Brasil, acho que ela é de 1991, acho que tem aqui. Enfim, só para vocês terem uma ideia, o Brasil é responsável por 92% dos casos da América de hanseníase. Então, a gente tem por ano 19 mil casos novos de hanseníase no Brasil. Recife, que é a cidade que eu moro hoje, é endêmica para a hanseníase.
a gente nunca deixou de ter casos novos de hanseníase. E a gente ouve muito pouco, né, falar sobre essa doença, a gente não conhece essa doença, a gente ainda tem muito estigma sobre essa doença, né? Não é só que é menos notificado ainda no resto da América? Ah, e aí isso é uma conversa... Não, mas é uma pergunta muito boa, sabe por quê? Aí o que complica mais essa doença é porque ela é uma doença extremamente complexa de ser diagnosticada. Então, assim, no geral, as pessoas diagnosticadas com hanseníase, elas já estão na última fase, que é a fase 2, quando elas já estão com perda de membro, né, de dedo, de mão, de pé. Sendo que, se a gente conseguir identificar a hanseníase na fase 1, essas pessoas poderiam se curar, porque hoje tem remédio, tem tratamento, é curável, e elas não chegariam a ter nenhum dano dermatológico. Só que, várias coisas, assim... No curso de medicina, por exemplo, estuda-se muito pouco sobre hanseníase. Na verdade, estuda-se muito pouco sobre DTN, né? As doenças tropicais negligenciadas. E estuda-se muito menos sobre hanseníase. Então, no Brasil, a gente tem pouquíssimos hansenólogos formados e que conseguem dar esse diagnóstico. Por quê? A gente não tem um exame. O diagnóstico é clínico. É muito complicado, gente. Muito complicado. Não existe exame aqui no Brasil, não existe exame no mundo? No mundo. Vou dizer para vocês uma coisa. No mundo, o primeiro país com maior número de casos de hanseníase é a Índia. Olha o preconceito. Aqui tem 1 bilhão de pessoas. Ah, tudo bem. E o segundo? Brasil. Casos numéricos ou proporcionais? Não, numéricos, absolutos. Absoluto. Caraca. E o terceiro é a Indonésia, que eu estava lá semana passada no Congresso Internacional de Hanseníase. Sim, é uma doença tropical. Então quem está aqui... Exatamente. Mas tem alguma demarcador biológica? Isso é pesquisa. Veja, essa doença é tão antiga, e ainda as pessoas estão pesquisando biomarcadores para encontrar alguma coisa de hanseníase, ainda não tem um definitivo. Não tem, é totalmente clínico. E eu vou mostrar para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, nesses últimos 10 minutos, vocês vão entender um pouquinho de como é difícil a hanseníase. E aí, só para a gente fechar aqui nessa parte assim, né, a gente já entendeu, né, que a hanseníase é 95 a lei aqui no Brasil. E aí, a gente tem aí esse projeto que é o Hansen AI, que foi aprovado no CNPq ano passado. E aí, muitas vezes, apesar dele ter aí no nome, né, de Artificial Intelligence, às vezes, talvez aconteça isso um pouco com vocês. Pô, tem um método muito legal de física, e aí eu quero usar esse método para resolver o meu problema, mas eu nem sei se aquele método resolve o meu problema. Já aconteceu isso com vocês? Hoje a gente tem isso no mundo inteiro, né? Todo mundo quer usar IA para resolver todos os problemas do mundo. E eu tenho muito um pé assim atrás, no sentido de que eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: a gente precisa de IA? Porque, tem um trabalho que é assim, eu peguei vários raios-x de tórax, e aí eu vou usar IA para dizer se aquele raio-x é de um paciente com tuberculose ou de um paciente saudável. Cara, qualquer médico que bate o olho no raio-x vai saber que o cara tem tuberculose. Para que eu preciso de uma IA? Hã? Eu fiz um raio-x em casa. Né? Então, assim, eu sempre fui muito assim. Eu falei, não. A gente usa IA aqui no projeto, mas lá no final, a gente vai começar isso no ano que vem. Porque quando a gente foi olhar o problema, a gente tem uma parceria que é o Hospital Otávio de Freitas. Só para vocês terem uma ideia da complexidade, o cara que está com problema de pele, assim, ele vai na UBS primeiro. E lá na UBS o pessoal fala, eita, não sei qual é essa doença. Aí ele tem que ser encaminhado para um hospital de referência de atendimento de hanseníase. Então, às vezes, ele está lá no interior, ele tem que ir até Recife para ter um atendimento com uma TO, que é uma terapeuta ocupacional, para ela fazer uma avaliação neurológica nele, para saber se ele está com hanseníase. Né? Então, eu falei assim, gente, a gente tem tantos outros problemas aqui
antes de pensar em IA, vamos tentar resolver um problema assim, que é um problema mesmo, que é uma dificuldade. E aí a gente foi lá no OFF, né, que é o Hospital Otávio de Freitas. E aí o que a gente encontrou lá no OFF? Essa aqui é a ficha de avaliação neurológica simplificada, ANS. Todo paciente diagnosticado clinicamente, né, com hanseníase, ele tem que fazer um acompanhamento de 3 em 3 meses, de 6 em 6, depende muito do caso, mas ele tem que fazer um acompanhamento lá no hospital. Essa ficha aqui é uma ficha maravilhosa, completa, padronizada, então todo hospital de referência do Brasil usa essa ficha, só que tem algumas dificuldades aí. Essa ficha, ela é feita manual. Deixa eu só explicar um pouquinho da ficha antes, só para vocês saberem, na hanseníase os pontos principais de deformidades é mãos e pés. Então a gente tem os desenhos das mãos e dos pés aqui. A gente tem uma coisa chamada estesiômetro, que a gente pode usar aí algumas tecnologias de laser, de ultrassom e tal, para tentar melhorar isso, mas hoje eles são como se fossem uns filamentos, que tem lá a gramatura, e aí a médica precisa ficar de ponto em ponto, cada ponto desse na mão, ela vem com 5 tentativas com cada cor diferente para saber se ele tem sensibilidade ali naquela área. Então, para cada ponto de cada dedo, de cada mão, da mão direita, da mão esquerda, do pé direito, além de ter que apalpar os nervos, né, como eu falei para vocês, ela é uma doença neurológica e depois ela é dermatológica. Então, faz a palpação de nervos e tal. Quanto tempo vocês acham que demora uma consulta com a TO? Uma TO boa, ela é especializada em hanseníase. 1 hora. Só que o que acontece? Essa TO atende no hospital várias outras doenças. Então, o que acontece? Ela atende 4 pacientes durante a manhã e à tarde ela tem que cuidar de crianças com TEA, por exemplo. Então, veja, de 7 a meio-dia, ela só vai conseguir atender 4 pessoas com hanseníase, né? E aí, para piorar um pouquinho esse cenário, o que acontece? Ela preenche, isso daí ela tem que preencher. E aí, ela preenche uma ficha dessa para ficar no hospital, e o paciente com hanseníase, ele tem o direito de ter uma ficha dessa com ele, para levar para casa, porque ele também tem o direito de acompanhar, né, o tratamento dele. Então, o que acontece? No hospital hoje, e aí isso aqui é um vídeo real lá do OFF, todas as fichas de pacientes de hanseníase lá no OFF estão guardadas nessa caixa. Todas as fichas. E aí, o que a gente tem aqui de problema? Veja, essa ficha é maravilhosa. Só que hoje, ela é armazenada dessa forma. Aí a gente tem aqui vários problemas, né? Veja, se eu chegar lá com o diretor do hospital e falar assim, diretor, quantos pacientes com hanseníase você atendeu no último semestre? A TO tem que ir na caixa, catar ficha por ficha, deixar de atender 2 pacientes. E aí tem vários problemas aí, porque às vezes estão por ordem alfabética. Como é que ela vai pegar? Ela tem que ver todas para ver a data. Quantos pacientes que vieram pela primeira vez no hospital já vieram com deformidade física? Vai ter que ir lá na caixa. Então, assim, o fato da gente ter todo esse processo analógico entrega para a gente um cenário muito triste, né? A gente simplesmente não tem informação sobre os pacientes de hanseníase. E isso, infelizmente, não é só em Pernambuco. Isso é no Brasil. Nenhum hospital de referência hoje no Brasil tem essa informação num sistema digital. Professor, eu tenho uma pergunta que ela vai no sentido inverso do raciocínio. Vá. A senhora comentou que, um médico normal, ele consegue diagnosticar, por exemplo, um caso de tuberculose muito facilmente olhando no exame de raio-x. E se no caso, por exemplo, dessas doenças que têm um grau de sensibilidade maior para diagnóstico, eles tivessem mais tempo para trabalhar nelas? Pelo fato de que a IA está fazendo um diagnóstico dessas doenças que são mais fáceis. Você, estaria liberando, suponho assim, mão de obra, né, médica,
com essas tecnologias de diagnóstico mais fáceis para doenças mais complexas como essa? É um bom ponto, só que eu vou te falar assim, o médico que trabalha com tuberculose não é esse médico que vai fazer diagnóstico de hanseníase. O médico que trabalha com hanseníase, ele é chamado de hansenólogo. Então, o Brasil ele tem especialização para hansenologia, é uma comunidade assim, fortíssima. Inclusive, eles não gostam de ser chamados de dermatologistas. Então, assim, eu entendo a tua preocupação, mas eu acho que, a não ser que ele seja um clínico geral, o médico ele é muito especializado, sabe? Então, talvez seja interessante isso para o caso dos médicos numa UBS, né? Que eles atendem todo mundo e aí pode fazer alguma espécie de triagem para encaminhar esse paciente para um hospital de referência. Aí acho que pode ser bastante útil, né? Porque o que acontece no geral? O paciente demora muito para chegar no hospital de referência. Porque fica tratando ali como se fosse uma dermatite, aí a dermatite nunca some, aí quando vê já tá com um pedacinho, sabe? É muito difícil, realmente é muito complicado, né? E aí, eu trouxe, tem um vídeo aqui para vocês conhecerem, aí, considerando esse cenário, né, a gente vai acabar já. Aqui a gente tem toda essa dificuldade, analisar os dados, a gente perde as fichas dos pacientes, então a gente acaba perdendo contato dos pacientes, eles têm que voltar, não voltou, cadê a ficha dele? Perdeu. Tem outra coisa, quando acaba a sessão, o atendimento, a TO tem que copiar a ficha igualzinho para o paciente para ele levar para casa. Porque na outra consulta ele tem que trazer essa ficha de volta, porque a ficha cabe 4 atendimentos. Aí o que acontece se um paciente já fez, por exemplo, 3 atendimentos, e quando ele voltou, ele esqueceu a ficha dele? Ela vai ter que fazer de novo. Ela vai pintar, nananana. Então, às vezes, aquela 1 hora acaba virando 2, né? Enfim, então aqui a gente perde muito. Esse cenário é muito complicado para qualquer tipo de política pública, para qualquer tipo de tomada de decisão, né? Então, TO, nossa Fabiana, nossa TO lá, só para vocês terem uma ideia de como ela estava atendendo um paciente, está aqui os estesiômetros e está ali a fichinha, ó, impressa, aí para cada um ela vai sentindo, ele disse, sente ou não, e vai lá pintando. Tem hospital que não tem nem canetinha. Porque essas cores são muito importantes, né? Tipo, preto, ele não tem sensibilidade. Vermelho, ele tem. Então, tem hospital que não tem estesiômetro. Ela tem que fazer com uma caneta Bic. Só uma cor. Então, assim, é só para vocês entenderem a complexidade que é tratamento de hanseníase no Brasil. Professora, dado o cenário que a senhora está mostrando para a gente, sinceramente, eu fiquei surpresa em saber que o Brasil é o segundo país, né? Então, como foi que vocês conseguiram iniciar o desenvolvimento do Hanseníase? Porque, assim, até mesmo para a gente analisar, tem muita carência de dados. Sim, sim. E, assim, comparando o desenvolvimento da Valéria com o do Hanseníase, como foi que vocês fizeram? Até mesmo a questão da interface, né? O protótipo que vocês fizeram, tipo assim, análogo? Não, é outro rolê. Uma coisa boa é que a hanseníase ela é de notificação compulsória, então ela está no Sinan. Então a gente tem dados do Brasil no Sinan, a gente conseguiu fazer alguns modelos preliminares, mas os dados são muito ruins. E aí, como eu estava falando para vocês, a gente ainda não está focando em A. Aqui a gente está focando nisso aqui, ó. A nossa proposta é desenvolver a ANS digital. A gente desenvolveu uma interface que é muito, muito, muito parecida com a ficha ANS, para que isso possa ser implementado nos hospitais de referência. A Fabiana está ansiosíssima, porque esse protótipo já está pronto. Não é esse do vídeo, né? A gente já tem uma outra versão. A gente vai levar esse protótipo para o hospital, para fazer o teste de usabilidade e tudo mais com a nossa TO. A partir desse aplicativo, a gente gera um banco de dados, né, que inicialmente é local, e aí, além de ter uma interface mais amigável, mais eficiente, a gente também vai ter dados digitais, né? Não tem nada de IA aqui, gente, nada. Só que o ganho que a gente vai ter, e isso eu olho assim, esse é um negócio que eu peguei mesmo assim e disse, não, isso aqui eu vou levar para o Ministério da Saúde. Eu tive uma reunião ontem
Porque isso tem que virar política pública. Juntar no aplicativo do Conect SUS. Exatamente. A versão do paciente. Exato. Essa aqui é a versão da TO do hospital. E na segunda etapa, ano que vem, a gente vai desenvolver a versão do paciente, onde ele vai entrar no Conecta SUS e vai ver lá essa ficha dele no Conecta SUS. Uma questão que é importante vocês entenderem, é uma doença negligenciada. Então, existem muitos pacientes que são em situação de rua, de alta vulnerabilidade. Então, o que vai acontecer? Quando terminar de preencher a ficha, eu vou imprimir um PDF igualzinho. Então, se ele não tiver o celular, a gente imprime a ficha e entrega para ele. Né? Então, hoje, o maior foco dentro do projeto é a gente finalizar o ANSD, que é o ANS digital, e depois, com novos dados, a gente vai criar modelos preditivos para reação rancênica, porque, além de tudo, o remédio que as pessoas tomam para cura dá muita reação. E aí tem paciente que não pode tomar, né? E a gente está fazendo um perfil de pacientes, né, prováveis de reação rancênica e também perfil de pacientes com probabilidade de terem deformidades físicas. Porque aí também a gente vai pedir para ele ir com mais frequência, vai acompanhar melhor e tudo mais, né? O Hansen aí é isso, assim, é um projeto hoje que é o meu xodó. Não, nem posso falar. Ixi, tá gravando. Os outros vão ficar com ciúme. Mas, assim, de fato, assim, ele é o que tá mais próximo, porque a gente está no hospital. No mínimo, a gente vai ter isso implementado no OFF até o final do ano que vem, que é quando a gente acaba esse projeto. E aí, a partir da NSD, né, a gente vai armazenar os dados digitais, vai poder otimizar o atendimento ao paciente. Então, não que eu queira dar mais trabalho para a TO, mas eu quero dar mais qualidade de trabalho para ela. Né? Então, ela vai poder, talvez, dar um pouco mais de atenção, conversar um pouco mais com o paciente. A gente vai poder fazer análises multinível de análise individual por paciente, mas eu também vou poder fazer análise do hospital, do meu estado, né? E vai poder coexistir com um processo que já existe. Quebrou meu ANSD, eu tenho aqui a fichinha, faço, estou usando a ANSD, imprimo a mesma fichinha e consigo guardar do mesmo jeito, né? Eita, estão me ligando. Eita, coordenação da pós, gente. Ai, mamãe. E aí, só pra gente fechar, a ANSD serve para os dados do futuro, vocês concordam? Quando eu implementar isso, eu vou ter dados do futuro. E o que eu faço com aquelas outras fichas? Alguém vai catalogar? Hã? Então, aí sim, a gente tem um outro braço do projeto. A gente digitalizou todas as fichas do OFF e a gente está fazendo um processo de automatização, de catalogação dessas fichas com inteligência artificial. Dá um trabalho danado, mas a gente está nesse processo, porque qual é a nossa ideia? Isso, eu fico olhando assim, gente, esse é um dado maravilhoso, né? A gente poder olhar para os dados do passado ajuda a gente a tomar decisão para o futuro. Então, a gente vai catalogar todos esses dados do OFF, que é do estado de Pernambuco, mas a gente tem hoje parceria com o estado do Ceará e com a Fiocruz Rio de Janeiro para a gente também catalogar as fichas deles. Então, a ideia é que esse nosso sistema automatizado seja um serviço e aí cada hospital possa lá colocar as suas fichas escaneadas e catalogar, enfim. Mas a ideia é que isso vire uma política pública, né? E a gente esteja aí em todos os hospitais. Vocês vão usar a visão computacional? Sim, sim. Mas é na mão que eles preenchem? Quem? Tipo, essas fichas são preenchidas na mão. Varia. Varia. Tem parte da ficha que é digital, tipo, ela tem essa ficha no Word. Aí ela digita o nome do paciente no Word e imprime. Menos mal. Só que as outras partes é à mão. Só que tem ficha mais antiga que ela fez tudo à mão. É uma mistureba, é difícil. É um processo bem difícil. Obrigada. Vocês pensam em integrar todas essas plataformas no momento? Todas essas interfaces? Então, a gente tem... a gente tem uma ideia. Meus alunos jovens, né, com espírito empreendedor e tal, estão pensando numa startup aí. Uma plataforma para doenças negligenciadas. Eu só quero a minha parte na sociedade, tá ótimo. Eu não sou muito de startup, não. É isso que é uma pergunta que eu tinha, que é realmente sobre isso, porque hoje todo mundo tem acesso nem todos, porque não acontece
esse repasse de dados para a plataforma do meu SUS, que é o aplicador que todo Pois mundo é. quer acessar a vacina, os exames. E tem exames que, por exemplo, eu fiz pelo SUS e que Não tá lá, né? Sabe por quê? Se perde. Mas porque se perde. Pois é, então todas essas IAs que vocês estão desenvolvendo para fazer esses registros e diagnósticos seria interessante, né? Também como questão de startup, mas também como retorno para a sociedade, né? Sim. Para a Universidade Federal. Então, Sim. é interessante até para as pessoas saberem que a Universidade Federal está contribuindo, a gente não está só Não é? desenvolvendo investimento do governo, né? Mas que a gente está desenvolvendo algo. Uma coisa que é interessante é que o DotLab ele é novinho, né? Ele tem 5 anos. Então, todos esses projetos estão finalizando a primeira fase agora. E a gente vai para uma segunda fase, que é a fase de aprimoramento e implementação. Dá mais trabalho. Temos. Todos os projetos estão ativos. E outras Doenças? doenças? Não. Não. Por enquanto, não. Mas até aí Já tem muita coisa. já tem bastante coisa. Como é que fica a questão da LGPD? Porque vai ou não vai o sindicato do lado, né? Como é? Vai ou não vai sindicato que o governo pega a bala, né? Como é que ficaria? Não, então, primeiro, os dados do Sinam, por exemplo, não são identificados. Não tem problema. Todos esses dados a gente tem acesso via CEP, né, que é o Comitê de Ética, mas, por exemplo, a NSD tem nome, tem profissão, tem data de nascimento, e aí tem que fazer um LGPD antes, o paciente tem que aceitar. Mas veja só, essa ficha já fica no hospital, né? Então, de certa forma, já tem um consentimento e tudo mais. Como a gente ainda não chegou nessa etapa, a gente tem uma equipe no projeto, com advogados e tal, mas só lá para frente, que vai trabalhar só essa parte da LGPD. Porque aí realmente vai para a nuvem, né? E como é que vai fazer? Imagina, né? Mas é mais para frente um pouquinho, a gente ainda não está trabalhando com isso, porque hoje o banco ele é local, ele fica no hospital. Então, não tem problema. Como funciona assim? Porque na física acho que a gente faz menos, pelo menos quem é teórico. É vinculado à universidade, mas tem que ter advogado, tem que ter empresa. O quê? Os projetos? Os projetos. Aí tem alunos que são de pós-graduação, mas tem gente que é contratada. Não, hoje nos meus projetos todos são alunos de doutorado, mestrado e graduação. E aí os projetos estão vinculados ao grupo de pesquisa e o grupo de pesquisa faz parte da universidade. E aí o advogado? O advogado, aí ele vai ser contratado pelo projeto. A gente tem verba no projeto só para essa parte sim, mas aí fica aquela parte de serviços de terceiros, né? Lá no projeto, que tem, assim como a gente tem de divulgação científica, né? Depois vocês sigam a gente lá, DotLab Brasil, no Instagram. A gente tem uma parte de divulgação científica bem forte, porque a gente tem lá no projeto um recurso só para divulgação científica. A gente também tem uma parte de recurso para legalização dos dados, né? Mas a gente só vai acionar mais para frente, quando a gente, né, for colocar para frente. Gente, já passou do horário, mas eu queria só finalizar, porque eu acho que aí tem uma equipe grande, tem mais gente do que isso, mas eu queria muito finalizar só falando queria ressaltar a professora Fernanda aqui. Eu sei que tem poucas mulheres aqui também, né? No curso, acho que no geral, no departamento de física, tem poucas mulheres. Eu queria fechar essa apresentação falando para vocês da importância que nós mulheres, primeiramente, né, a gente se reconhecer como estudante ou como pesquisadora. A gente ganhou o prêmio junto lá em 2022, esse ano eu recebi o prêmio do CNPq, esse ano eu recebi uma medalha de mérito universitária da UPE, e aí eu vou dizer para vocês que mesmo com todos esses prêmios, sempre fiquei muito na dúvida se eu merecia tudo isso. Eu falei para as meninas, eu acho, lá em 2022, eu fiquei, será que não foi sorte? Que pegaram lá o meu projeto e dizem, não sei o quê. Sabe assim, por quê? Eu sempre estive no meio muito masculino, né? Então, fiz graduação em engenharia, mestrado e doutorado. E aí eu sempre tive essa sensação assim, poxa, mas aquele menino é melhor do que eu. Sabe? Eu fui laureada da minha graduação e falei, cara, mas eu acho que eu não merecia. Porque aquele outro menino, ele era melhor do que eu. E aí, às vezes, esse sentimento que a gente tem, quem é mulher vai entender, e eu acho que é muito bom os homens estarem aqui para ouvir. A gente que é mulher, a gente sente isso, e às vezes é inexplicável, né? Porque às vezes, aquele menino lá era super meu amigo, e ele nem me falava essas coisas, mas eu sentia isso.
E aí, pelo fato de nós estarmos geralmente muito rodeada, né, por homens na graduação, no mestrado, no doutorado, a gente vai carregando esse sentimento, né, por muito tempo, e isso atrapalha a gente de certa forma. No meu caso, me ajudou um pouco, porque eu sempre fui uma pessoa também muito assim, Pô, vocês vão ver que eu vou ser melhor que vocês, de certa forma, né? E aí, só que demorou muito, assim, eu tenho 42 anos, eu tenho 16 anos de universidade, que eu trabalho com pesquisa e sou professora da universidade, e eu posso dizer para vocês que demorou 42 anos para eu entender meu papel como mulher na ciência. Esse ano acho que foi um ano que caiu a minha ficha, assim, e eu queria dizer para vocês que, assim, não precisa a gente ganhar prêmio, sabe? Não precisa ganhar medalha, não precisa a gente sair em capa de revista. Vocês, alunas que estão lá na graduação, vocês são inspiração para outras meninas também, que estão na pós, que estão no mestrado, no doutorado. Tenham certeza que vocês também são inspiração para outras meninas. Porque muitas vezes a gente fala assim, caramba, eu queria tanto fazer física, mas será que é meu lugar? E a gente vê uma menina lá na graduação, mas ela também está lá, né? Hoje, acho que eu, a professora Fernanda, a gente pode servir de inspiração também para muitas de vocês, né? Porque a gente ocupa esse lugar, acho que é representativo isso, mas não é decisório, né? Então, assim, que vocês possam mesmo assim se ocuparem desse lugar que vocês fazem parte, assim, que vocês se sintam parte, assim, eu mereço estar aqui, né? Eu mereço me formar em física, ter um mestrado, um doutorado, porque é difícil, né? O processo lá fora é difícil, mas eu queria deixar essa palavra, assim, que a gente resista aí, que vocês sejam vitoriosas aí na graduação, no mestrado. O processo em si já não é fácil, não é? Fazer um mestrado, fazer um doutorado já não é fácil. Ainda mais com esse peso, né, que a gente tem de ser mulher. Então, parabenizar a professora Fernanda, né, por também estar aqui. Eu já ouvi falar que ela é a professora mais querida do departamento, não é? Então, assim, valorizem também a professora, né, e também sejam inspiração para outras meninas. Obrigada pelo espaço. Passei muito da hora. Só para terminar, eu não falei nada de física, né? Mas, assim, tem vários estudos com sinais, eletrocardiogramas e tal. Não é muito minha área, mas acho que serve só para vocês abrirem a cabeça de vocês e dizer, dá pra gente fazer tanta coisa, né? É isso, gente. Obrigada.